Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos nessa série sobre impulsos. Interessante quando na última gota eu falei que os impulsos, eles pedem voz. Eu preciso entender que existem áreas em que precisamos de vigilância. Eu diria até que de mais vigilância. E quantas vezes na caminhada do ser humano nós nos deparamos com sentimentos, com afetos, com afeições, com questões que envolvem o nosso ser que a gente não para pensar e dizer bem assim, poxa, de onde veio isso? E é preciso ter uma compreensão, eu diria que uma compreensão psicológica dos impulsos, mas não numa perspectiva apenas psicológica. Eu sempre digo que, apesar de Deus ter me dado a graça de fazer um curso técnico em psicanálise, de ter a formação em psicologia, mas existem coisas que é preciso ter um olhar para além da psicologia. E compreender os impulsos só na perspectiva psicológica não vai ser um bom negócio. É preciso compreender os impulsos com essa perspectiva espiritual. Compreender os impulsos existe, eu diria que um olhar integral, um olhar que tem uma abrangência, a mente, o corpo. A mente de um ser humano precisa ter compreensão de que nós somos um espírito, temos um corpo e carregamos uma alma. E tudo isso, na psicologia dos impulsos, é importante olhar desse ponto de vista, desse prisma, dessa direção, dessa janela, que às vezes é rápida, é automática, não é analítica, mas precisamos olhar para a psicologia dos impulsos. Por que esses impulsos, o porquê que as reações são tão irrefletidas e, quem sabe, até tão repetidas, carregadas de tanta emoção, de tanta vulnerabilidade, e um olhar espiritual nos ajuda a entender que nós não estamos sozinhos nessa luta. Eu estou cansado de olhar para questões que passaram por minha vida e eu disse, poxa, se eu tivesse um segundo olhar, se eu tivesse um cuidado, um zelo maior, gente, tudo mudaria. E esse olhar espiritual, ele muda muita coisa. Olha o que diz na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, da ideia de inteiros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode ser escatológica do ponto de vista da doutrina das últimas coisas, mas a vinda para um socorro, a vinda para um preenchimento de espaço, a vinda para suprir uma carência, trazer uma cura, trazer uma libertação, dar uma direção. Eu espero diante de Deus que essa integração, que essa renovação espiritual, que essa compreensão psicológica, sim, mas numa perspectiva espiritual, da compreensão dos impulsos, faça muita diferença em nossa vida. Muitos de nós vivemos situações parecidíssimas, só muda o personagem. É preciso olhar para a vida como quem olha para um lugar onde vários atores e protagonistas e coadjuvantes estão indo e vindo, mas quem resolve, pela misericórdia de Deus, olhar para a vida, mesmo que seja com a compreensão psicológica, mas numa perspectiva espiritual, vai ter discernimento que existem coisas que elas não estão no campo da normalidade. E eu digo para vocês com toda a força do meu coração, compreender os impulsos na perspectiva espiritual vai normalizar, vai tornar a nossa vida mais do mesmo. Mas se o nosso olhar tiver o acréscimo da perspectiva espiritual, muita coisa vai fazer diferença. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Que o Espírito Santo nos ajude a caminhar nessa série sobre impulsos, numa compreensão psicológica, sim, mas com um olhar para esses impulsos, numa perspectiva espiritual, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.